Sempre no início do ano, uma grande preocupação dos pais é com a escola dos filhos. São tantos gastos que envolvem a educação, né? Material escolar, mensalidade, taxa extra, tudo na tentativa de garantir uma boa formação para os filhos. Mas no fórum de hoje levantamos alguns questionamentos. Os serviços educacionais prestados pela iniciativa privada são tratados pela legislação como um bem de consumo? Se uma pessoa está devendo a mensalidade escolar, ela pode ser impedida de assistir à aula? Até onde pode ir essa relação? Quem participa conosco do bate-papo de hoje é Vinícius Fonseca, advogado especialista em Direito do Consumidor, e Cleiton Faustino, representante da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino. Obrigado pela presença dos senhores aqui no programa Fórum. Eu vou aproveitar e puxar a primeira pergunta que eu tinha levantado aí, né? Os serviços educacionais prestados por iniciativa privada são tratados pela legislação como sendo um bem de consumo? Eles são recepcionados pela Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. É, sim, uma prestação de serviço no que nós temos a escola, a faculdade, a universidade como uma fornecedora de serviço e, do outro lado, o pai, o responsável pelo aluno, filho, criança, o universitário, como um consumidor desse serviço. Doutor Cleiton, é positivo para os pais e para os alunos, de maneira indireta, que essa relação se dê através do Código de Defesa do Consumidor? Realmente ele vem a se enquadrar perfeitamente dentro dessa característica especial de relação de consumo, né? Bem colocado pelo doutor Vinícius. Agora, por sua vez, as instituições, elas não têm o caráter, de forma alguma, de fins lucrativos, né? Então, com isso, esse consumo ele se dá de uma maneira muito especial, muito específica, enquadrado nas leis de diretrizes da educação, né? Então, muitas das vezes podem ocorrer excessos, né, tanto de uma parte como de outra, podem acontecer de alguma instituição querer impor alguma condição em que, de repente, não ficou tão bem esclarecido, né? Então, esse esclarecimento aí, o Código de Defesa do Consumidor, ele faz sim uma diferença muito grande e tem sido um canal de voz assim, muito importante para a sociedade no saneamento dessas dúvidas, né? Interessante o senhor falar que não tem esse interesse em lucro. Nós vamos poder destrinchar melhor essa situação, mas existe um momento em que a escola tem que demonstrar onde estão os seus gastos, né? Tem que ter uma transparência muito grande, até quando precisa justificar, por exemplo, um aumento. Dentro dessa planilha que a escola precisa mostrar aos pais, ela não coloca ali um lucro que ela poderia ter naquele ano letivo? Olha só, William, é muito importante essa colocação, por quê? Porque a instituição escola, ela está cumprindo um papel, né, que é dever do Estado, tá, de dar educação para os filhos da nação, né? Agora, por sua vez, a questão do lucro, ela realmente tem que ter a capacidade de suprir suas demandas, suas necessidades, isso de forma clara. Quando você fala numa planilha, a instituição de ensino ela faz uma previsão orçamentária para o ano do ano seguinte, né, no ano que se vem, no ano anterior, justamente para ter a noção da capacidade que ela vai ter ali para suprir suas demandas, né? Então, é muito importante, sim, essa questão quando você falou da planilha de custos, né? Ela é fundamental que isso seja bem esclarecido, porque daí vai advir o preço das mensalidades, né? Daí vai advir os valores que serão cobrados no que diz respeito a alguma taxa específica a que a escola, por sua vez, venha a solicitar e, no caso, o consumidor, nesse caso, que seria o aluno, o pai do aluno, ele teria a condição de avaliar muito bem se essa lista, por sua vez, ela contém ali algum produto que leve para uma característica abusiva, né, que seja necessário aí um esclarecimento melhor. Então, é um fato, assim, de suma importância que as escolas precisam deixar como um esclarecimento para os pais e para os alunos com antecedência antes que se inicie o ano letivo. Doutor Vinícius, como existe essa relação de consumo, como fica a situação de um aluno que precisa se desligar em algum momento do ano letivo? Ele quer passar para uma outra instituição de ensino, ele pode ser ressarcido por algum valor que ele tenha já colocado na escola, como, por exemplo, o pagamento da matrícula? Logicamente, guardando a proporcionalidade, né? Ou, por uma outra situação totalmente inversa, ele poderia ser chamado a indenizar a escola porque ela não vai receber aquela quantia
dos meses que ele não estará presente na instituição de ensino? Bom, como bem explicado pelo Cleiton, o que acontece é o seguinte: a Lei 9870 estabelece uma série de restrições a respeito desse vínculo de contrato entre o aluno e a escola. É diferente do que acontece no Código de Defesa do Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor, você pode estabelecer esse tipo de regras no contrato, de uma quebra do contrato à parte que se deixou de ser prestativa, ter que pagar uma multa. Já no caso da escola, isso não acontece, é uma forma diferente. A escola não pode ter esse fim, como o Cleiton bem explicou, esse fim de lucro. Ela tem que ter um fim educacional, efetivamente. Não pode ficar estabelecendo multas a respeito de uma quebra de algum ponto por parte do aluno. Ele não pode deixar de assistir uma aula porque ele está inadimplente. Ele não pode deixar de receber o material porque está inadimplente. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Nenhum tipo de serviço pode deixar de ser prestado? De forma alguma, tá? O caráter da escola ele deve ser sempre inclusivo, tá, William? Quando nós falamos numa instituição de ensino, que por sua vez ela toma de forma deliberada, ou seja, de iniciativa própria, educacional para a sociedade, ela deve estar ciente que o caráter dela maior é inclusão. Não pode-se simplesmente tomar-se como se estivesse vendendo um produto. Não há venda de um produto, né? A educação ela não pode ser vista como um produto em hipótese alguma, jamais, né? Então o caráter inclusivo ele se dará sempre quando você, em primeiro lugar, observar aquele aluno, né? Para ele, como vai ser constrangedor saber que ele está indo para a escola, está numa situação difícil, a família, os pais, a sociedade no momento vem passando por um momento muito especial, né? As dificuldades financeiras elas ocorrem e muitas das vezes por um despreparo, um descuido mínimo nas contas, você acaba se tornando um inadimplente, né? Então, só para fechar essa questão, para ficar bem claro, negar transferência, diploma, fazer prova, qualquer coisa desse tipo é visto como uma atitude abusiva por parte da instituição? Totalmente. Não pode. Em hipótese alguma pode se negar, tá? Para o aluno, seja ele um documento necessário que seja ali, de ordem pedagógica, que seja que ele esteja necessitando, tem que ser deliberado. O que a lei prevê? A lei prevê que a instituição, ela tome as medidas cabíveis no momento necessário, após as iniciativas, após a busca de uma negociação, né? Ali, e a ASPA se coloca à disposição para fazer essa intermediação, explicando aos pais a necessidade do que ele tem que fazer realmente, como suprir aquela necessidade da escola, e a escola também, ela acaba se colocando numa posição em que ela tem que entender o seu papel de inclusão, tá? Então, nisso, existem resultados aí tão interessantes, casos em que os pais, muitas das vezes, se predispõem a fazer uma prestação de serviço. Sim. Por exemplo, né, às vezes o pai do aluno é um profissional de mão cheia, muitas das vezes está até mesmo desempregado e se predispõe. E isso é tão interessante porque a escola ela vai ter que dispor de um valor para pagar determinados serviços necessários dentro da instituição. E causa uma aproximação entre a instituição, o pai, sensacional, o aluno, William. né? Isso é sensacional, sabe? É algo comovente. Muitas das vezes já teve casos assim de nós vermos assim, você ficar realmente comovido. Como é bonito. Então, vale a pena, sim, a pessoa sair da sua situação de inércia, buscar aí esse socorro necessário e entender que nós, em algum momento, podemos passar, sim, por alguma necessidade especial, mas não podemos cruzar os braços. Nós temos que buscar uma ajuda, com certeza. E o momento para se pensar em aumento das mensalidades? Isso pode acontecer no decorrer do ano, de acordo com as necessidades da escola, ou isso tem que ser fechado antes do início do ano letivo? William, é muito importante, esse é um dos pontos mais delicados, né? Diz respeito aí à saúde financeira da família, né? Então, há uma programação financeira do início ao fim do ano. A instituição, ela somente pode se falar em aumento do valor após terminado o ano letivo. No que diz respeito, aliás, ela não pode aumentar antes, né? Mas ela deva, sim, por volta ali, talvez uns 45 dias antes de término do ano letivo, início das matrículas para o ano letivo seguinte, ela já deve estar expondo e colocando aí de forma bem clara, de forma bastante assim,
clara para que os pais tenham acesso a essa informação e ter a ideia de que eles vão conseguir ali novamente matricular o seu filho e ter a capacidade financeira de se pagar. Então, o momento ideal, em regra geral, é ali por volta de uns 45 dias antes de terminar o ano letivo, tá? E já informando, já ter pré-estabelecidos os valores, a escola já tem que ter toda essa planilha pronta, né, e colocada à disposição dos pais de maneira bem clara para que ele tenha certeza, né, de que no ano seguinte ele vai conseguir matricular o seu filho e conseguir ser um aluno, né, um pai adimplente. O valor que foi cobrado no ano antecedente não pode, tem que ser a base de cálculo para o ano seguinte. Então, se o valor anterior, vamos supor, foi de R$1.000, não pode no ano seguinte passar para ser 2.000. Ele tem que ser feito em cima do cálculo de R$1.000. Foi esse o valor de matrícula, foi esse o valor da mensalidade. Então, em cima desse custo é que vai ser calculado o valor do ano seguinte. Então, não pode ser estabelecido de uma forma, porque aqui, por conta da inflação, você tem essa base de cálculo, sim, com relação à inflação, com relação aos custos que foram aumentados, eles têm que apresentar essa base de cálculos, mas levando em consideração, logicamente, o ano anterior. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Fórum, em um instante. O Fórum está de volta e conversa sobre serviços educacionais e legislação. Bom, eu gostaria de começar esse segundo bloco chamando a atenção para uma situação que infelizmente ainda faz parte do dia a dia desse problema envolvendo pais e escola, que são dos alunos que trazem algum tipo de necessidade ou que apresenta ser um aluno problemático. Até que ponto a escola pode criar algum tipo de dificuldade para receber esse aluno? Ela pode se negar, uma escola particular, a receber um aluno que tenha, por exemplo, um histórico de violência vindo de outras instituições? Olha, cada caso ele deve ser analisado, tá? Mas de antemão, o que nós temos como entendimento legal é que jamais a escola pode se negar a receber o aluno. Jamais, em hipótese alguma, né, ele vai ser levado a esse tipo de constrangimento. Agora, é claro, nós não podemos de forma alguma admitir que de repente um aluno que tenha muitos problemas, seja lá de que ordens forem, nós precisamos tentar detectar, enquanto gestores dessa causa, o que se trata. Né? O que está levando essa criança, o que está levando esse jovem a agir daquela forma. Né? No caso de um aluno que vem aí a não se integrar nas regras da instituição. Ocorre de muitas instituições, às vezes, tomarem decisões que, por sua vez, não são decisões as melhores, né? E acaba se causando um problema muito grande, né? Acaba se causando aí uma deficiência muito grande ali no que diz respeito ao sentimento daquela criança. E esse trabalho, quando ele é olhado dessa maneira de você buscar detectar a causa do problema, você vai numa direção de às vezes, realmente incluir aquele aluno. Né? Porque o aluno que está tomando a posição de não se enquadrar às regras, às normas da escola, ele está totalmente fora. Agora, né? doutor Cleito, fora a questão comportamental, é muito comum a gente ver alunos que trazem alguma deficiência física ou intelectual ter dificuldade de conseguir a matrícula numa escola. Muitas vezes isso não é dito de uma forma muito clara, mas a escola coloca alguns obstáculos, coloca algum tipo de problema ou se coloca para os pais que é necessário que se pague por fora um outro profissional para ficar acompanhando esse aluno. Como é que os pais devem reagir a esse tipo de situação, doutor Vinícius? Bom, nesse caso, a escola ela não pode pegar e fazer uma cobrança além daquela que está sendo cobrada para os outros alunos. Uhum. Exato. Ela não pode pegar e distinguir um aluno do outro, fazer uma cobrança diferenciada. Ela não pode fazer com que aquele aluno, por uma deficiência física ou qualquer que seja ela, ele tenha que fazer um pagamento diferenciado de mensalidade ou que ele tenha que fazer um pagamento extra. Uhum. Com relação ao material, da mesma forma, o material que é entregue para o aluno tem que ser para todos. Então, por exemplo, se a escola não pode pegar e fazer uma cobrança
excessiva de um material para o aluno X ou o aluno Y. Essa cobrança também de material coletivo também não pode ocorrer. Ou, por exemplo, vamos dizer, o material de giz de cera, papel que seja um papel higiênico, vamos colocar, esse tipo de cobrança, esses materiais que são de exclusividade da escola, ou seja, de utilização coletiva dos alunos, não pode ser feito também. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer de forma alguma. O aluno que trouxer essa necessidade de uma adaptação da escola para a acessibilidade ou a necessidade de um acompanhante, ele vai custar mais caro. Como é que é feito como é que se resolve esse problema, se não pode se cobrar a mais? Isso tem que ser rateado entre os demais alunos de uma sala? Isso tem que haver uma previsão, uma estimativa de quanto custaria dividido entre as mensalidades de todos os alunos da escola? Como é feito isso? A escola que tem que previamente fazer esses cálculos. Quando ela se coloca no mercado à disposição para prestar aquele tipo de serviço, ela, como eu falei, não pode diferenciar o aluno. Então, ela já tem que, o MEC estabelece isso, por exemplo, na entrada da escola, rampa de acesso, a acessibilidade é muito importante. Então, o MEC, quando você vai abrir uma escola, você tem que estabelecer, está dentro das regras de conduta e de preparação para que a escola receba os alunos. Então, isso não pode acontecer. Por exemplo, você tem dificuldade porque ele vai precisar de uma rampa, vai precisar de uma porta mais larga. Esse tipo de coisa já tem que estar previamente estabelecido na abertura, na inauguração dessa escola. Então, isso não pode acontecer de forma alguma. A escola tem que ser inclusiva, como bem estabeleceu o Dr. Clayton. Esse tipo de coisa tem que ser sempre já feito antecipadamente. Vira e mexe, cai no judiciário, é questionado judicialmente, são as questões das escolas que não são reconhecidas pelo MEC. E o aluno lá no final, às vezes, de um curso superior, ao longo de 3, 4 anos de estudo, descobre que o seu diploma não tem nenhum valor. Como é que estão essas questões? Nesse caso, cabe um pleito pelo judiciário. O aluno vai ter que perseguir o seu direito, dar entrada, procurar um advogado, procurar o seu direito. A partir do momento que ele não teve essa liberação do curso, isso acontece, não é uma novidade, acontece muito com relação às faculdades, não tanto com as escolas, mas muito mais com as faculdades. A pessoa faz um curso, e até mesmo um nome diferente, para concurso depois pode ter uma dificuldade por conta do nome do curso, por conta das matérias que foram apresentadas. Às vezes a matéria é similar, só que recebe um nome diferente. Então, esse tipo de coisa, cabe uma avaliação pormenorizada de cada caso, para que ele tenha, de fato, seu direito... Calcular os seus danos morais e materiais, né? Pode, exatamente, bem lembrado. O dano moral pode ser levado em consideração. O dano material seria ressarcido aquilo que ele teve de gasto com o curso. E o dano moral seria o abalo que a gente coloca como psíquico, a perda daquilo que ele teve como uma oportunidade que ele esperava ter. É um abalo que ele tem, que é dano moral. Então, e quando essa instituição entra em falência? Olha só, é uma preocupação muito grande, é um ponto assim muito importante. Você, quando vai tomar a iniciativa de matricular o seu filho em uma escola, né, ou mesmo o aluno ali vai se matricular em uma instituição, buscar saber se essa instituição realmente, qual é a procedência. Muitas das vezes ocorre de aparecer cursos e mais cursos aí, a pessoa simplesmente vai lá e se matricula, mas e a validade desse diploma? Vai ter um diploma no final? Os senhores são muito novos, mas no meu tempo de fazer faculdade, você tinha na capital da República, você tinha 6 instituições de ensino superior. Hoje eu não sei quantas são 30, são 40, enfim, fica mais difícil de você saber quais são as instituições sérias, né, que estão há mais tempo no mercado, que apresentam bons cursos. É muito difícil de fazer essa avaliação, né? Em parte, tá, William? Por quê? Porque hoje você tem a internet, né? Você tem canais aí à disposição da sociedade, muita facilidade. Eu diria até que se a pessoa realmente buscou um CNPJ, buscou o nome de uma instituição, através até do próprio CDC, do órgão de defesa do consumidor, você vai, faz uma consulta, pesquisa sobre essa instituição e você vai ter a oportunidade de saber, olha, essa instituição ela vem promovendo já sim, lesando a população, vem promovendo problemas de ordem e às vezes vai abrir até uma oportunidade de uma investigação mais profunda e tirar essa instituição que está prestando um desserviço para a sociedade, né?
Então, eu acho que é fundamental, nesse momento em que você busca um curso, ou mesmo uma instituição de ensino superior, ou um curso técnico, você verificar qual é a procedência dessa empresa, né, dessa instituição, se realmente ela tem a capacidade para prestar aquele serviço o qual ela está se predispondo a fazer. Uhum. Encerrando aqui o programa, eu gostaria de fazer uma pergunta voltada para os senhores, para ambos. O Código de Defesa do Consumidor trata bem, é suficiente para essa relação pai e escola, ou os senhores acreditam que seria necessário uma legislação específica? Eu acredito que sim, a legislação específica, até porque ela até existe. Como eu tinha mencionado, a Lei 9870, de 1999, ela trata sim da matrícula com relação aos alunos, faz menção a vários pontos desse vínculo entre a escola e o aluno. Outra coisa que eu acho que é muito importante nesse ponto aqui que acabamos de tocar é a pesquisa, a referência. Você tem que procurar os pais que estão na mesma instituição ou na mesma situação. Com relação à compra do material escolar, por exemplo, você não pode levar em consideração apenas aquilo que tem que fazer uma pesquisa, você tem que verificar se aquele material é bom ou não é, da mesma forma para a escola. A pesquisa, a referência sempre é importante. A internet hoje traz esse benefício e deve ser procurado, assim como o PROCON, assim como essa pesquisa sobre o CNPJ, a busca por um advogado, por que não, para verificar essa necessidade de um processo ou não, de procurar a escola judicialmente e, principalmente, nesse caso, as associações, que aí, nesse ponto, são muito importantes. Suar a camisa e ler o contrato direitinho. Exatamente. O pai tem que buscar sempre os direitos do seu filho e os dele. Mas, de uma forma geral, essa relação pai-escola é uma relação boa, né? A escola não está no topo das empresas que recebem maior número de reclamações, né? Eu acredito que não. Pode sim ocorrer de sair um pouco dessa linha que nós todos pretendemos, que é de um entendimento, né? Mas, em regra geral, as instituições sérias, elas prezam, né, por orientar muito bem, não deixa de, às vezes, ocorrer alguma situação ou outra que fique um mal entendido, e aí entra, sim, essa boa vontade de buscar, né, não simplesmente ver um ou outro como culpado, mas, assim, buscar esse entendimento. Né? Então, nesse momento, o Código de Defesa do Consumidor, ele supre de uma maneira assim, bastante interessante. Né? Existem leis específicas, como a citada pelo Dr. Vinícius aqui, 9870 de 1999, né? Que justamente estabelecem regras, né? e consequentemente, vêm a somar. Agora, nada mais justo e nada melhor do que a interação dos pais. Os pais e os alunos, eles precisam entender que essa prestação de serviço, né, ela vai ser bem adequada no momento que eu também quero me enquadrar, né, no momento em que eu tenho consciência da decisão que eu tomei de, no caso de uma escola particular, iniciar um trabalho, um estudo dentro daquela instituição. Né? E aí a instituição, por sua vez, ela deve prever. Vem cá, qual é o nível dos alunos que eu tenho em termos de financeiro? Né? Será que eu posso fazer uma exigência tal? Será que isso não vai promover um grande problema para as famílias? Né? Então, nesse momento aí, nesse momento de preparação, nesse momento de se tomar a decisão do que fazer, como fazer e aonde eu vou estudar, né? Por que eu vou estudar ali? Então, se houver esse entendimento prévio, com certeza a escola ela vai ser um referencial muito importante e as famílias vão ter aí um serviço de qualidade e vão ter um lugar que realmente, um lugar de inclusão. Isso menos litígio, mais educação. Menos litígio, mais educação. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui. Foi ótimo recebê-los no fórum. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos sobre serviços educacionais e legislação. Quem nos ajudou nessa discussão foi Vinícius Fonseca, advogado especialista em direito do consumidor, e Cleiton Faustino, representante da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino. Quer participar do nosso programa? Envie sua sugestão para o e-mail forum@stf.jus.br. E você também pode ver esta e outras entrevistas no site. É só acessar tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.